Bom dia a todos e bem-vindo ao nosso seminário online Funcionalidades de uma Solução de BPA. Eu sou a Chayana Nesk, organizadora dos webinários eProcess série 2015. Antes de começarmos, gostaria de confirmar se estamos realizando uma boa transmissão. Se tiverem problemas de corte no som ou falta de sincronia com o vídeo durante o seminário, por favor, nos informem via chat. Bem, este é o seminário web Funcionalidades de uma Solução de BPA, através do qual queremos compartilhar com vocês as principais diferenças entre desenhadores de processos e ferramentas de BPA. Neste webinar, vamos apresentar essas diferenças e mostrar na prática, pela demonstração de uma ferramenta, em que os requisitos de uma solução de BPA podem auxiliar as iniciativas de processo na sua organização. Este webinar é realizado pela eProcess. A eProcess é uma empresa brasileira especializada em consultoria e projetos de soluções para a gestão de processos, utilizando as tecnologias de BPM e SOA. Somos uma das consultorias mais premiadas em BPM no Brasil, recebendo 2 medalhas de ouro e 1 de prata no Global Awards for Excellence in BPM and Workflow, pelos cases de sucesso implementados. E ao longo de nossos 14 anos, realizamos centenas de projetos de modelagem, análise, redesenho e automação de processos de negócio para clientes. Este seminário será apresentado pelo Eduardo Brito, diretor da eProcess, com mais de 17 anos de experiência na disciplina de gestão de processos. O Brito é bacharel e mestre em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor do MBA em Gestão por Processos do Senac de Santa Catarina e da Unicinos, no Rio Grande do Sul, e um dos instrutores de BPM do Bootcamp da BPMP e dos cursos da eProcess Education. Brito possui diversas certificações profissionais na área, como CBPP, OSEB e PMP, participou ativamente de todos os projetos premiados na eProcess e também contribuiu com artigos para o blog da eProcess. Este evento está sendo gravado e será disponibilizado em breve no portal de conhecimento do site da eProcess em nosso blog. A apresentação também estará disponível no SlideShare. Ao final da apresentação, passaremos todos os links de contato. As perguntas que vocês tiverem sobre o tema podem ser enviadas a qualquer momento via chat. Eu estarei recebendo as dúvidas e priorizando para um momento de perguntas e respostas ao final da apresentação. Bem, passo a palavra agora ao Eduardo Brito. Boa tarde, Brito. Muito obrigado. Hoje vamos falar, então, sobre a tecnologia de BPA, ou Business Process Analysis. Neste programa, nós vamos apresentar a tecnologia de BPA em relação a outras tecnologias que, juntas, fazem uma solução completa de BPMS. Vamos conversar sobre as principais funcionalidades disponíveis numa plataforma de BPA. E à medida que nós formos apresentando essas funcionalidades, nós vamos fazer uma demonstração de uma plataforma exemplo de BPA para que seja mais palpável o que realmente é possível fazer com essas plataformas e qual os limites que nós conseguimos alcançar. Para falar de BPA, nada mais natural que a gente fale de BPM e que a gente converse então e revise o nosso ciclo de gestão por processos. Aqui nós temos um exemplo típico de um ciclo de gestão de processos que passa pelas etapas de modelagem, onde os processos são identificados, são organizados numa arquitetura de processos, eles são modelados numa notação que, via de regra, é BPMN, mas que poderia ser outras, como o EPC, o ML, entre muitas, que são definidos indicadores, metas para esse processo. Esses processos são disponibilizados e consultados pelos colaboradores da organização. Dentro desse ciclo, uma próxima etapa é a etapa de análise e redesenho, a etapa de melhoria de processo, onde é possível investigar os principais problemas na qual passa o processo, se ele está ou não atingindo e atendendo às expectativas de performance que existem sobre ele e, a partir dos gaps identificados, propor um novo processo, que a gente chama de um processo to be, que resolva os principais gaps que foram avaliados e que estão atrapalhando no desempenho do processo. Essas etapas de análise e redesenho vão gerar um processo futuro que deve ser implementado, deve gerar uma série de projetos de melhoria dentro da organização para que possam então ser
implantadas essas melhorias, o novo processo possa passar a ser executado e aí então a gente possa começar o monitoramento dos ganhos que se espera obter para verificar se foi atingidos os objetivos propostos. Dentro desse ciclo de gestão por processos, quando a gente fala de uma solução de BPA, nós estamos principalmente falando em trazer uma proposta tecnológica, uma plataforma tecnológica para auxiliar as etapas de modelagem, análise e redesenho, para auxiliar principalmente as principais atividades de uma área de escritório de processos. Existe no mercado um conceito que muitas vezes é confundido e nós vamos começar então a nossa apresentação falando das diferenças desses conceitos, que é o que é um desenhador de processos, o que é um BPA e o que é um BPMS. O desenhador de processos é uma ferramenta mais simples do que uma ferramenta de BPA. É uma ferramenta cujo principal foco é o desenvolvimento de diagramas de processo. É uma solução que tem como principais funcionalidades dar uma boa usabilidade, ter boas características de representação que permitam que o usuário, que a área de processos, possa desenhar o seu processo, possa gravar esse processo e possa disponibilizar esse processo para outras pessoas da companhia. Exemplos típicos de desenhadores de processos, nós temos o Visio, nós temos o Visage e alguns outros produtos que existem hoje no mercado. O BPA ele vai um pouquinho além, porque ele não se limita somente a fazer o diagrama e disponibilizar o diagrama do processo para a organização. Ele permite que eu trabalhe com praticamente todas as demandas tecnológicas que um escritório tem para fazer a colaboração, a modelagem e o redesenho de processos. Então ele permite que eu faça essa documentação com muitos atributos e que eu estenda esses atributos, que eu tenha uma visão do todo do meu processo em relação a outros processos da organização, que eu consiga ter um repositório centralizado com esses processos, que eles possam ser publicados e que eu possa, por exemplo, fazer análises de tempo, custo, alocação, gargalo do meu processo para poder me auxiliar na tomada de decisão. E por fim, o BPMS é o nosso conjunto completo, a nossa suíte completa de software que auxilia todo o ciclo da gestão por processos. Apesar do BPA ele fazer parte do BPMS, a maioria das pessoas no mercado entende como BPMS como sendo o software de execução do processo, o software em que eu vou dar vida ao processo modelado, na qual caberá ao BPMS fazer a coordenação, fazer a orquestração desse processo, distribuindo as atividades entre as pessoas e fazendo então um controle de execução do meu processo. O nosso foco hoje do nosso webinar é falar então sobre a categoria do meio, falar sobre os BPAs. Então, como eu comentei, ele é um conjunto de ferramentas que me dá um arsenal de possibilidades e requisitos para que eu possa trabalhar com modelagem, análise, otimização e melhoria de processos, permitindo que eu faça o desenho do meu processo desde o nível da cadeia de valor e da arquitetura de processos até o nível do diagrama do processo. Nós temos na iProcess um projeto de consultoria que nós chamamos de seleção de plataformas. Na verdade, não só um projeto de consultoria, a gente também tem um curso na iProcess Education denominado de seleção de plataformas. Nesse projeto e nesse curso, a gente apresenta uma planilha com centenas de requisitos típicos de uma solução de automação e de BPMS para processos. E muitos desses requisitos são requisitos que se aplicam diretamente ao mundo do BPA. São requisitos, por exemplo, de modelagem, onde nós temos mapeado mais de 80 critérios de avaliação, mais de 80 requisitos que podem ser avaliados para verificar o nível de sofisticação de uma solução de modelagem e BPA, assim como requisitos também de análise e otimização de processos, requisitos de redesenho, na qual hoje a gente tem mapeado mais de 30 critérios de avaliação de ferramentas de BPA. Nós vamos apresentar hoje para vocês alguns desses requisitos na prática. Vamos falar sobre alguns desses requisitos e apresentar como que eles se comportam, como eles são utilizados no dia a dia das organizações. Existem dezenas de ferramentas de BPA no mercado, né? Algumas brasileiras, algumas fora do Brasil.
Eu não tenho aqui a pretensão de mostrar para vocês o slide com todas as ferramentas de BPA. Isso, uma boa pesquisa no Google, a avaliação dos quadrantes básicos do Gartner vai poder trazer de forma mais precisa, mas estou trazendo aqui para vocês algumas das ferramentas que a gente percebe no nosso dia a dia que são as mais utilizadas hoje no Brasil. O iGrafix, que é uma solução já de mais de uma década de modelagem de processos. O Ares, que é a solução talvez pai das ferramentas de modelagem e redesenho de processos. O Arpo é uma solução nacional, bastante completa também, que permite que eu faça o desenho e a modelagem e a melhoria de processos. E os dois maiores fabricantes de software, no caso a Oracle e a IBM, também têm soluções específicas de BPA para fazer a gestão, modelagem e redesenho dos seus processos. No nosso caso aqui, a gente tinha que escolher uma para poder demonstrar para vocês, e nós vamos então apresentar a solução da Oracle, um componente do Oracle BPM que se chama Oracle Process Composer. Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa e começar a ver como funciona efetivamente uma solução de BPA. Um primeiro ponto importante, o principal ponto talvez, que eu tenho quando eu falo de gestão por processos, é eu poder representar os meus processos. E aí já vem uma grande diferença do BPA para o desenhador de processos. Os desenhadores de processos estão muito mais focados na expectativa de desenho do diagrama BPMN do processo do que da representação dos processos de toda a organização. Se você pega soluções como o Visage, por exemplo, você consegue desenhar nele o desenho do seu processo em BPMN, mas você não consegue ver toda a arquitetura de todos os processos da sua empresa e como que eles estão relacionados. Numa solução típica de BPA, eu vou conseguir fazer o desenho desde a minha visão de cadeia de valor, onde eu tenho os principais processos da minha organização desenhados em um único diagrama, e a partir da cadeia de valor eu consigo fazer o drill down no que a gente chama de arquitetura de processos, que é o desdobramento da minha cadeia de valor em macroprocessos, que permite que eu detalhe como esses processos estão organizados. E eu posso fazer esse detalhamento em vários níveis. Eu posso definir no nível 1, nível 2, até que por fim eu chego num último nível, que é o nível do processo, na qual a explosão do diagrama dele não é mais uma outra arquitetura de processos, e sim o desenho do meu processo em BPMN. Então, uma típica solução de BPA permite que eu faça o desenho desde a cadeia de valor até o meu processo BPMN. No meu processo em BPMN, eu vou conseguir representar não só o meu processo, como também documentá-lo, como colocar informações sobre esse processo que me gerem uma documentação importante para quem tenha dúvidas sobre como executá-lo, para que possa ser consultada ao longo do dia a dia da organização, para que possa ser utilizada como uma documentação de referência. Aqui eu estou, no caso, falando de BPMN, por ser a notação mais popular hoje no mercado, mas poderia ser qualquer outra notação de processos que fosse aceita, que fosse suportada pela ferramenta. Vou entrar agora então aqui no Business Process Composer da Oracle. Eu vou entrar com o nosso usuário Tom Jobim para começar a demonstração para vocês. Então, o primeiro ponto que ele me traz é uma visão de todos os repositórios que eu tenho direito de acesso. No nosso caso aqui, eu tenho um repositório com a cadeia de valor dos meus processos, e depois eu tenho um repositório específico que a gente vai usar como exemplo de um macroprocesso de prover colaboradores. Entrando no meu repositório de cadeia de valor, eu vou conseguir consultar não só a minha cadeia, como também todos os diagramas de macroprocessos que eu tenho definidos dentro da ferramenta. Eu também tenho no Oracle BPA, particularmente, uma visão de mapas organizacionais, e também consigo modelar um modelo de visão estratégica da minha empresa. Como o nosso foco aqui é a arquitetura de processos, eu vou entrar no diagrama de cadeia de valor, e aí eu vou conseguir consultar a visão de cadeia de valor da minha organização,
onde eu tenho na parte superior os meus processos de gestão, como, por exemplo, elaboração de planejamento estratégico, execução, gestão de indicadores e assim por diante. Eu tenho também uma visão dos meus processos core. No caso, a gente está vendo uma cadeia de valor de uma empresa semelhante à iProcess, uma empresa de consultoria e treinamentos, que tem como processos core a criação e manutenção do portfólio de serviços, a oferta desses serviços ao mercado e a realização de consultorias e de treinamentos para a entrega de serviços contratados. E por fim, nós temos aqui um conjunto de processos de suporte, como por exemplo processos relativos à área de recursos humanos, processos relativos à área de tecnologia, de suporte administrativo e financeiro. No nosso exemplo, nós vamos explodir esse macroprocesso de prover colaboradores. E clicando então no link que ele tem na parte esquerda, eu tenho capacidade de abrir esse macroprocesso e ver como que ele é formado. No nosso exemplo, é um macroprocesso que vai desde a solicitação de pessoal, passando pela abertura de vagas, recrutamento, seleção de candidatos, até a contratação e acompanhamento dos candidatos contratados nos primeiros meses de trabalho dentro da empresa. Essa é a minha visão do meu macroprocesso. E no meu exemplo, eu já estou no segundo nível de arquitetura de processos, onde explodindo qualquer um desses elos, eu vou poder ver o meu diagrama em BPMN. Então eu vou clicar aqui no processo de selecionar candidato, e ele vai me abrir, então, não mais agora uma visão de arquitetura de processos, mas sim vai permitir que eu consulte esse processo específico em BPMN, para que eu possa avaliar como ele é formado. Então vejam que aqui no nosso exemplo, nessa ferramenta de BPA, nós temos duas visões. Nós temos a visão e a capacidade de representar a minha cadeia de valor e a minha arquitetura de processos, e eu tenho capacidade em um outro ambiente de desenho de representar o diagrama BPMN do meu processo. Dentro desse desenho, eu tenho aqui uma ferramenta muito semelhante à que muitos de vocês conhecem, uma ferramenta como o Visage, como o Visio, uma ferramenta de desenho de processos, cujo foco principal é eu conseguir representar o meu processo de negócio. Então eu consigo colocar os vários elementos que o BPMN me provê, eu consigo representar e fazer a transição entre eles. Eu tenho aqui na direita uma paleta onde é possível ver outros elementos que eu posso incluir no meu processo. E assim eu posso ir documentando o meu processo, eu posso desenhar o meu processo e eu posso abrir cada uma das atividades que eu tenho aqui e preencher com mais informações a respeito desse processo. Então eu tenho não só uma visão de arquitetura de processos e uma visão de desenho do meu processo, como também tenho uma visão da documentação do meu processo. Todos esses processos que eu estou desenhando, à medida que eu vou desenhando, ao invés de salvar esses processos em arquivos, eu vou salvá-los no que eu chamo de um repositório de processos. O repositório de processos é como se fosse o meu banco de dados de processos. É um local central em que todos os dados a respeito dos processos da minha organização são armazenados e são gerenciados. Isso é muito interessante porque isso me dá a possibilidade de dizer que qualquer informação que eu precise gerenciar e armazenar sobre um processo, eu vou ter um local único para armazenar. Eu não vou guardar essa informação num relatório, num outro documento, eu vou procurar organizar toda ela no meu repositório de processos. E devido então à amplitude desse repositório, onde eu vou ter capacidade de modelar todos os processos da minha organização, eu tenho que ter também um controle forte de acesso e autenticação para consulta e edição sobre esses processos, permitindo assim que somente pessoas que efetivamente têm autorização possam acessar determinados processos ou possam modificar determinados processos. Nisso, é importante que entre uma estrutura de governança de uma área de processos ou de responsáveis pelos processos da empresa para garantir e para avaliar como que essa estruturação de acesso, de consulta e atualização vai ser mantida dentro da ferramenta. Indo aqui para o meu... de volta para o
para o Oracle BPA, eu vou novamente voltar para o meu conceito de repositório de processos. E aí eu vou conseguir ver, para cada um dos meus repositórios de processos, eu consigo fazer o controle sobre quem tem acesso a esse processo. Vejam aqui que, por exemplo, no meu repositório de cadeia de valor, eu tenho a informação de participantes. A partir dessa informação de participantes, eu consigo verificar quem hoje está utilizando o meu processo. Eu verifico que o Santana, ele é um dos usuários da minha organização que tem direito à edição a esse processo, que o Chico, ele tem direito à visualização, assim como a Cecília, e o Jobim, no meu caso aqui é o usuário que eu estou utilizando, é o proprietário desse repositório. Vejam também que eu posso definir para cada usuário, para cada grupo de usuários, para não ter que colocar pessoa a pessoa na minha organização, se essa pessoa ela tem direito de visualização, de edição ou de propriedade. Então, se por exemplo, eu entrar nesse momento com o usuário do Chico, vou entrar aqui com o login dele, vai ser possível verificar que ele vai ter acesso ao meu repositório, porque eu dei direito a esse acesso para ele. Então vejam que aqui o processo de cadeia de valor, o processo de prover colaboradores está disponível para ele. Mas vejam que tem um cadeado aqui, indicando que ele não consegue editar esse processo. Então, a partir desse cadeado, é possível apresentar para o usuário se ele tem ou não acesso à edição, e aqueles usuários que têm acesso à edição, eles conseguem, então, clicar no cadeado e retirar o processo ou bloquear o processo para atualização. É interessante que, a partir desses ícones aqui, eu consigo justamente identificar todos os repositórios e todos os processos na qual eu sou proprietário, ou todos os processos e repositórios que estão compartilhados comigo. Vamos voltar agora lá para o nosso amigo, para o Jobim. E vejam que aqui a informação é um pouquinho diferente. Eu também tenho um cadeado informando que existe uma gestão de controle de acesso, mas esse cadeado aqui para o Jobim está aberto. Por que ele está aberto? Porque o Jobim é justamente quem está editando esse diagrama. Ou seja, ele tem direito à edição, ele consegue trabalhar sobre isso. Nesse sentido, uma outra informação muito interessante que eu consigo gerir com um software de BPA é a evolução das versões do meu processo. Eu não preciso mais ficar gravando e trabalhando com esse processo em arquivos, verificando se esse é o arquivo versão 1, 2, mandando arquivos por e-mail, ou tendo o temor de que o arquivo que eu estou trabalhando pode estar sendo trabalhado por outra pessoa ao mesmo tempo, ou não ser a última versão. Como o repositório é o central, sempre que alguém precisar fazer uma mudança no meu processo e tiver direito para isso, essa pessoa vai fazer um lock, vai fazer o que eu chamo de checkout e vai pegar esse processo para edição. Outras pessoas que tentem pegar esse processo para edição não vão conseguir fazer isso, mas vão conseguir identificar que esse processo está sendo editado no momento. E aí o ponto interessante disso é que eu passo a ter uma visão do meu processo atual, que é o meu processo que é visível por toda a organização, e eu passo a ter uma visão do meu processo de trabalho, que é aquele processo que está bloqueado comigo, na qual eu vou fazer as mudanças, mas que somente eu ou aquelas pessoas que eu autorize vão conseguir ver essas mudanças. Porque elas só vão ser visíveis para o resto da organização quando eu publicar uma nova versão e informar que esse processo agora é o novo processo da organização. Então, voltando aqui para o BPA, vocês vão conseguir verificar, por exemplo, que esse processo, ou que esse repositório aqui, ele está compartilhado com 4 pessoas. Eu consigo ver aqui quais são essas 4 pessoas. Eu posso também avaliar quais são as pessoas que estão consultando, alterando, vendo esse processo no momento. Então vejam que interessante que ele me traz a informação que o meu usuário, o Jobim, ele está nesse momento editando esse repositório. Já o Chico, a Santana e a Cecília, eles não só não estão fazendo nada, como inclusive eles não estão conectados na ferramenta, não estão conectados no portal de processos. E por isso, obviamente, que eles não devem estar fazendo
nada dentro do meu repositório. Aqui eu tenho as opções para salvar o meu processo e para publicar o meu processo. E quando eu publico o meu processo, ele me traz todas as mudanças que foram feitas desde a última publicação. Ele permite que eu escreva um comentário dizendo o que essa nova versão tem de diferente da versão anterior. Eu posso fazer um snapshot para voltar atrás num próximo momento. E aí assim eu posso manter e consultar não só a versão atual do meu processo, como também as versões anteriores. A partir do momento que eu consigo então fazer a gestão de versões do meu processo, eu vou precisar não só documentar e desenhar o diagrama dele, como também colocar outras informações através do uso de atributos. Aqui na iProcess a gente tem um conjunto de atributos que a gente utiliza em projetos de modelagem e redesenho, que são classificados em 4 categorias: atributos de identificação, de documentação, de contexto, de prazo e custo, e também tem um de simulação que não está aparecendo aqui. E cada uma dessas categorias de atributos, a gente tem uma matriz que indica quando que a gente considera importante que essas categorias sejam preenchidas. O atributo, ele é a informação adicional ao meu processo, é o que enriquece o meu processo com aquilo, com um nível de detalhe maior do que o nível de detalhe que eu posso ver simplesmente consultando o desenho do processo. Dentro de um BPA, eu tenho essa visão de atributos tanto nos elementos da cadeia de valor, como também nos elementos BPMN do meu processo. Algumas ferramentas, elas permitem que eu defina quais atributos eu quero utilizar para documentar o meu processo. Outras ferramentas já trazem um conjunto específico de atributos pré-pronto, e aí eu utilizo aqueles que eu efetivamente quero utilizar. No nosso caso aqui, o processo de prover colaboradores, ele tem na binha de propriedades uma série de informações. Ele tem, por exemplo, uma descrição do que é esse processo, ele tem informação de qual a unidade organizacional na qual ele está vinculado. Eu tenho o diagrama que representa o detalhamento desse elo da cadeia de valor num próximo nível de macroprocessos. Eu posso ter uma relação de anexos, onde eu vou ver, por exemplo, todos os documentos e vou poder acessar esses documentos que fazem sentido, que podem ser necessários para que eu possa fazer executar o meu macroprocesso, gerir o meu macroprocesso de prover colaboradores. Da mesma forma, eu vou entrar na cadeia de prover colaboradores e vou entrar então no processo de selecionar candidato. Vou ir para aquele diagrama que vocês já conhecem, onde eu tenho o desenho do meu processo em BPMN, e lá eu consigo, para cada elemento do BPMN do meu processo, documentar informações sobre ele. Então, em cada um desses elementos, eu tenho o que eu chamo de ficha do processo, ficha da atividade ou ficha de qualquer um dos elementos do meu desenho. Clicando com o botão direito, eu consigo ver as propriedades desse processo, eu consigo acessar a uma área de documentação, que é um texto livre, que eu posso colocar uma série de informações que eu considere relevantes. Eu consigo ainda consultar links que eu acho importante que sejam acessáveis para esse processo. Eu posso fazer isso com qualquer um dos meus diagramas. Aqui no caso eu tenho então, por exemplo, um guia de avaliação de candidatos que é utilizado, ou que pode ser utilizado, pelas pessoas que fazem avaliação de currículos. E eu tenho uma documentação mais genérica do meu processo, onde eu tenho os campos de custo da atividade, de unidades organizacionais envolvidas, de sistemas de informação que são utilizados no processo e de tempo que eu levo para fazer essa atividade. Essa documentação ela é muito importante, porque a partir dela eu consigo então incluir no meu repositório de processo todos os dados relevantes para que eu possa conhecer esse processo, para que eu possa tirar dúvidas sobre esse processo, para que eu possa melhorar esse processo ou para que eu possa distribuir essas informações.
A forma como eu acesso essas informações pode ser no formato online, onde os meus colaboradores ou as pessoas que têm acesso consultam o meu portal de processos, navegam por aqueles processos que elas têm acesso e conseguem consultar os dados como eu acabei de fazer. Ou eu posso também extrair essas informações do meu repositório, publicando essas informações em relatórios. E esses relatórios então podem ser distribuídos, podem ser armazenados, podem ser versionados, podem ser geridos da forma que a organização melhor preferir. Normalmente, as ferramentas de BPA têm dezenas de relatórios já prontos que eu posso utilizar para extrair os dados do meu repositório, e algumas soluções de BPA específico ainda permitem que eu faça templates personalizados, ou seja, que eu crie um template de documento indicando quais informações eu quero que sejam incluídas no documento que eu estou criando. Pegando o nosso exemplo, voltando aqui para o meu repositório, eu tenho aqui uma opção de relatórios, onde eu tenho vários relatórios que são utilizados para extrair informações do meu repositório de processos. Eu posso entrar num processo específico, por exemplo, como aquele processo que eu estava de selecionar candidato, e eu posso então extrair uma série de informações a respeito desse processo. Então aqui, opção de relatórios de processo. Ele me traz uma série de informações, por exemplo, eu vou pedir aqui um relatório que me traga toda a documentação desse processo e eu quero ver esse relatório em HTML. Ele vai me gerar então esse documento, ele vai me gerar uma página navegável, onde eu consigo ver o desenho do meu processo, eu consigo entender como esse processo funciona, eu posso clicar numa determinada atividade e consultar os atributos dessa atividade, ou seja, eu posso saber, posso publicar como esse processo é feito. Eu posso ter isso em PDF, eu posso ter isso em HTML, eu posso ter isso em vários formatos. Na verdade, praticamente grande parte das informações que eu tenho no meu repositório eu consigo extrair através de visões diferentes de relatórios. Para dar rapidamente outro exemplo, eu tenho aqui um relatório de matriz RACI, eu vou gerar ele agora em PDF, que vai me mostrar para esse processo que eu tenho selecionado quem são as pessoas responsáveis, que consultam, que devem ser informadas a respeito das ações ou de cada uma das atividades que estão representadas no meu processo. Essas informações que eu consigo consultar de forma online ou offline através de uma visão de relatórios, elas também se tornam mais ricas através do conceito de colaboração. O conceito de colaboração não permite somente que eu consulte o meu portal de processos, mas permite também que as pessoas contribuam com informações, com sentimentos, com situações na qual elas passaram nesse processo, para que isso forme uma base rica que permita que, no momento de análise e redesenho do meu processo, eu consiga coletar essas contribuições e propor melhorias para esse processo. Olhando o próprio processo que nós temos aqui de selecionar candidato, eu vou ir nessa atividade aqui de avaliação de currículo que eu estou usando como exemplo, eu vou pedir as propriedades dela. E uma das coisas que ele me traz aqui, então, é uma aba de comentário. Nessa aba de comentário, as pessoas podem, então, ir colaborando a respeito das experiências que estão tendo com o processo. No nosso exemplo, há 20 horas atrás, o Jobim ele incluiu uma recomendação no momento que essa atividade for feita. Santana ele apresentou uma dificuldade que ele estava tendo e o próprio Jobim, logo depois, respondeu a essa dificuldade através da ferramenta. Isso tudo fica registrado e no momento que eu for criar uma nova versão para esse processo, eu posso coletar todos esses comentários, avaliar como atendê-los da melhor forma possível, de modo a conseguir resolver eventuais pendências. Isso é muito importante porque justamente me dá uma base para que eu passe para uma próxima etapa, que é a etapa não só de modelagem, mas também de análise e redesenho. As ferramentas de BPA elas costumam contar com uma série de recursos
para ajudar num trabalho de análise e redesenho. Elas costumam ter, por exemplo, ferramentas de diagnóstico, que permitem que eu faça o levantamento do meu custo ABC, que eu possa avaliar como está a alocação dos meus recursos, quais são os gargalos do meu processo, qual é o caminho crítico, entre outras coisas. O uso de simulação também é muito popular nesse tipo de ferramenta. E a simulação ela é muito importante porque ela ajuda o gestor a tomar uma série de decisões que muitas vezes, de forma não objetiva, fica muito mais no sentimento do gestor do que na real necessidade de que determinada atitude seja tomada. Então, a partir da ferramenta de simulação, eu posso projetar como o meu processo se comportaria em eventuais mudanças do meu dia a dia, ou posso até mesmo propor um processo totalmente diferente, que vá atender aos mesmos objetivos, posso simular o comportamento desse processo e comparar com a minha situação atual para saber se as mudanças que eu estou propondo são mudanças interessantes. E por fim, para efetivar um trabalho de análise e redesenho, eu preciso ter o levantamento de todos os gaps, de todos os problemas, de todas as issues que o meu processo apresenta e que devem ser tratadas num processo to be. Então eu consigo, numa visão da ferramenta, justamente manter um cadastro desses pontos através de um tracking de issues ou de questões. Aqui, à medida que eu vou fazendo análise do meu processo, eu vou documentando como esse processo está se comportando. E eu vou poder, dessa forma, identificar quais são os principais problemas que está passando no meu processo, qual a criticidade desse problema, qual a prioridade de resolvê-lo e como que eu vou endereçar uma solução para ele. No mundo ideal, dentro de um projeto de análise e redesenho, à medida que eu vou fazendo análise, eu vou complementando as questões que eu encontrei de gaps no meu processo. E à medida que eu for propondo uma melhoria para o meu processo, propondo um processo to be, eu vou tratando essas questões e vou endereçando elas como resolvidas. Até que numa publicação de uma próxima versão de processo, essas questões não vão mais aparecer porque vão ter sido endereçadas nas mudanças propostas da versão anterior para a nova versão do meu processo to be. Agora, não existe como identificar o que deve melhorar o meu processo se eu não tiver indicadores. A existência de indicadores de processo é a base para que eu saiba se o meu processo está ou não está tendo um bom desempenho. Se eu não tenho indicador, eu não tenho como afirmar se o meu processo é bom ou é ruim. Eu não tenho como gerir, eu não tenho como acompanhar e tomar ações corretivas sobre o meu processo. A base para a melhoria de processos é o acompanhamento de indicadores. E uma solução de BPA costuma ter as informações de indicadores, não só de cadastro, como também de acompanhamento em tempo real desses indicadores já integrados na própria ferramenta. No nosso exemplo, eu vou acessar a nossa arquitetura de processos. Vou ir lá então na cadeia de valor, na raiz mesmo da cadeia de valor, na verdade, e vou consultar quais são os indicadores do meu elo, do meu macroprocesso de prover recursos. Então aqui eu tenho uma opção de consulta a KPIs, aos meus indicadores, eu consigo ver o meu indicador, eu consigo ver uma descrição sobre ele e eu posso consultar outras informações, como por exemplo, esse indicador ele está integrado com o sistema externo. Isso é muito interessante, porque permite que sistemas de fora do meu BPM ou até o meu próprio BPMS possam imputar dados de execução dos meus processos dentro do BPA e eu possa conferir, eu posso acompanhar essas informações de dentro do meu software de gestão por processos. No meu caso aqui, ele está dizendo que esse acompanhamento vai ser feito com uma amostra de 1 ano e que o target, o objetivo desse meu indicador é que ele tenha uma qualidade de candidatos selecionados de 30% de candidatos reprovados e 70% de candidatos aprovados. A mesma coisa eu posso consultar, por exemplo, com um indicador de tempo de avaliação, onde eu tenho uma expectativa de atendimento de
de avaliação dos meus candidatos, dos currículos que eu recebo, de 5 a 10 dias. E eu tenho aqui indicações me dizendo quais são os valores que eu vou estabelecer para que esse processo esteja numa zona vermelha, de baixíssimo atendimento, amarela de atenção ou verde por estar atendendo as metas estabelecidas. Por fim, para completar o nosso ciclo, a solução de BPA pode me ajudar não somente a pensar na modelagem, na análise, no redesenho de processos, mas pode me ajudar também a criar uma documentação mais completa para que eu possa fazer a passagem desse processo para uma área de TI, de modo que ele possa ser automatizado. Esse sentido é importante porque eu consigo, em algumas soluções de BPA, modelar outras informações que são mais a nível sistêmicas, mas que são ainda informações funcionais, são informações importantes para a área de negócio, e que vão servir então como artefato, como informação pertinente para que a área de TI possa propor uma solução ou possa fazer a automação desse processo. No nosso caso, eu vou aqui no meu processo de prover colaboradores, e nesse processo vocês vão ver que ele tem uma área de formulários, onde eu fiz um protótipo para o processo de selecionar candidatos, mostrando qual seria a tela ou quais seriam as informações que eu gostaria que o analista de RH tivesse acesso no momento que ele estivesse fazendo a análise do meu currículo. Então eu tenho aqui os dados do candidato, eu tenho aqui um link para o meu currículo, eu tenho a lista das empresas que esse candidato passou e por qual período passou, com a possibilidade, por exemplo, de clicar em cima da empresa e consultar o histórico desse candidato nessa empresa. Então, através dessa função, eu consigo não somente fazer o desenho do processo, descrever a atividade, mas também transmitir para a área de TI o que eu imagino como requisito, como importante, para que as áreas de negócio possam fazer a interação com esse processo. Uma outra coisa importante que eu também posso representar numa solução de BPA, em muitas das soluções de BPA que existem hoje no mercado, são as regras de negócio. Então, através do que a gente chama de business rules ou regras de negócio, eu consigo documentar, eu consigo representar regras de funcionamento do meu processo, dizendo como eu espero que esse meu processo se comporte, através de uma visão de regras verbais, através de uma visão de tabela de decisões, eu vou descrevendo como vai ser as minhas regras de negócio e como o meu processo vai se comportar de acordo com essas regras, dando quase que um canal direto da minha visão de processo com a área de TI no momento que for implementar essas regras de negócio. Então, concluindo o nosso webinar, já estamos praticamente no nosso limite. A gente apresentou ao longo dessa 1 hora as principais funcionalidades, os principais requisitos de uma solução de BPA. Como vocês puderam observar, são requisitos que estão diretamente atrelados a necessidades, a desejos, a anseios de pessoas que fazem a gestão por processo da organização ou de escritórios de processos. É possível verificar também que muitas das funcionalidades extrapolam aquelas que a gente tem hoje numa ferramenta simples de desenho de processos, como um Visio ou outras ferramentas semelhantes. São funcionalidades que permitem não somente que eu represente esse processo, mas que eu também tome decisões e que eu faça uma gestão mais completa de governança, de acesso ou de melhoria dos meus processos de negócio. Agradeço a todos a presença até aqui e retomo aqui a palavra para a Chayana para finalizar o nosso seminário. Obrigada, Brito. Enquanto priorizamos as perguntas, gostaria de apresentar os treinamentos e workshops da eProcess, focados nestes assuntos. Para os profissionais envolvidos na análise de processos de negócio, que são muitas vezes os principais usuários das soluções de BPA, a eProcess Education oferece uma formação completa, com cursos que desenvolvem conhecimentos e práticas de BPM. O treinamento Introdução à BPM e a BPMN com Visage é um curso de 8 horas para nivelamento de conceitos, introduzindo a importância da gestão por processos, o que é o ciclo BPM, como dar o primeiro passo para uma iniciativa de BPM na empresa e ajudando iniciantes a modelar processos com o Visage, uma das principais ferramentas de mapeamento de processos disponível no mercado. Também temos o programa Ciclo BPM,
que através de 3 cursos aborda todos os aspectos do ciclo de melhoria contínua de processos de negócio. O primeiro curso, com duração de 1 dia, tem foco na modelagem de processos de negócio, abordando técnicas e ferramentas para realizar o entendimento e a representação do processo de negócio, e realizando a modelagem as-is. O segundo curso, com 2 dias de duração, aborda as atividades de transformação e otimização de processos, indo da análise ao redesenho, realizando a modelagem to-be, da visão de futuro do processo e avaliando o retorno sobre o investimento. O terceiro curso fecha a semana do programa com 2 dias de duração e discute a modelagem de processos para automação com a visão de sistemas na implementação do processo. Para quem está atuando na documentação e mapeamento de processos, o domínio sobre a notação BPMN é imprescindível. A iProcess realiza um treinamento focado na notação completa, conforme a especificação da OMG. Assim, a utilização de qualquer ferramenta de modelagem de BPMN fica muito mais fácil. A iProcess Education também realiza o workshop de seleção e plataformas de BPM, no qual, além dos requisitos de BPA, também são discutidos todos os demais tipos de requisitos que precisam ser avaliados na escolha de uma plataforma de processos organizacional. É o workshop fundamental para os profissionais que estão envolvidos na avaliação de produtos de BPA e BPMS na organização. Além disso, também temos outros cursos e workshops de caráter mais técnico, como o SOA e os desafios de processos de integração. Para aqueles que não puderem continuar nos acompanhando na sessão de perguntas, mas desejarem ser comunicados sobre a publicação do vídeo e sobre a realização de nossos próximos webinários, pedimos que preencham um formulário de avaliação ao final do evento, certo? Nós estamos com 10 minutos além do tempo previsto. Então, selecionei algumas perguntas mais relevantes sobre o tema para que o Brito responda. As demais questões serão respondidas através do blog quando o vídeo for publicado. Bem, vamos às perguntas. A primeira pergunta é do Marcos Mafra. Não seria possível usar o conceito de subprocessos, com link de um macro a um sub do Visage, por exemplo, para apresentar a cadeia de valor respectiva arquitetura de processo? Muito obrigado pelo interesse e pela pergunta. Em tese, sim. Em tese, o conceito de subprocesso permite que você pegue um elemento e destrinche ele, ou seja, exploda ele com outros elementos, como a gente fez ali com a cadeia de valor. Você só vai enfrentar 2 dificuldades ao fazer isso. A primeira dificuldade é que o BPMN, a notação BPMN, representa processos no nível operacional. Ela não tem um elemento de macroprocessos ou elo da arquitetura de valor, de processos. Nesse sentido, você vai acabar utilizando a notação BPMN e utilizando as funcionalidades do Visage para representar outra coisa, porque são coisas parecidas. Mas você não vai estar usando a notação como ela realmente foi concebida. Isso vai gerar algum tipo de problema intransponível? Possivelmente não. Se para a sua organização todo mundo entender claramente, está ótimo. Mas certamente se alguém olhar o seu processo de fora, sem conhecer o uso especial que você está fazendo na notação, pode ser que não tenha o mesmo entendimento. E um outro ponto importante é que à medida que você começa a documentar, você começa a detalhar toda a tua cadeia de valor, arquitetura de processo do Visage, possivelmente você vai botar 1, 5, 10, 20, 30, 50, 200 fluxos no Visage para poder representar eles. E aí vai chegar um momento que o arquivo do Visage vai começar a ficar pesado. Talvez você tenha, em determinado momento, problemas de desempenho, de ter muitas abas abertas, né? Porque você está extrapolando o uso do arquivo. O último ponto também importante é que isso aí seria bom para ser utilizado em termos de troca de informações, talvez para publicar no Visage um HTML, mas no momento que você quer compartilhar, ou você quer que as pessoas alterem o processo, você vai ter somente um Visage para fazer isso. De qualquer forma, eu lhe agradeço pelo interesse. A outra pergunta é da Rosana Costa. A ferramenta apresenta o caminho crítico para processos complexos, com atividades em paralelo?
Oi, Rosana. Vamos lá. O meu conceito aqui, a minha ideia no webinar de hoje foi apresentar características típicas de uma solução de BPA. Nesse sentido, apesar de eu ter utilizado o Oracle Process Composer como uma ferramenta de exemplo, né, o objetivo maior não foi apresentar necessariamente o Composer, e sim um exemplo de solução de BPA. Então, eu vou lhe responder isso dizendo o seguinte: depende da ferramenta. Tem ferramentas que fazem coisas a mais do que o Oracle Process Composer faz. Essas mesmas ferramentas muitas vezes podem não fazer outras coisas que a ferramenta que eu mostrei para vocês executa. Então, cada ferramenta tem o seu conjunto de funcionalidades, apesar de que todas têm que ter um conjunto mínimo para serem consideradas uma solução de BPA. Então, eu diria para você que depende da ferramenta. Algumas ferramentas vão fazer uma análise de caminho crítico, mesmo para processos complexos, e outras não vão conseguir fazer. A terceira pergunta é do Marcos Spiazzi. Em que fase de BPM devemos implantar um BPA? Oi, Marcos. Acho que eu poderia ficar falando uns 20 minutos para essa resposta. Vai depender muito da tua situação, do ponto em que está a iniciativa de BPM dentro da tua empresa, né? Se você está fazendo um primeiro projeto de BPM, um primeiro trabalho de análise, de modelagem de um primeiro processo para ficar pronto daqui 6 meses e tal, possivelmente um BPA não vai agregar muito nesse ponto em termos de colaboração. Vai agregar mais na parte de análise e redesenho, né? Mas você não vai ter ainda uma massa crítica para publicar, colaborar com a organização. A partir do momento que a tua empresa começa a ter muitos processos modelados, muitos processos mapeados, começa a ficar difícil a manutenção deles. Você tem que salvar isso em arquivo, tem que publicar na mão, não tem controle de acesso, e aí começa a ser importante, começa a fazer falta uma solução de BPA. É claro que para tudo tem outros caminhos que vão dar mais trabalho. A solução de BPA ela não é a única possibilidade para se implantar uma gestão por processos. Ela só traz algumas facilidades que desenhadores de processos sozinhos não trazem. E aí um ponto importante justamente é a questão de custo, né? Normalmente as ferramentas que são gratuitas são os desenhadores. Eu particularmente, não posso dizer que não exista, mas não conheço ainda uma solução de BPA completa, robusta, gratuita. Se tiver, melhor ainda, né? Nossa quarta e última pergunta de hoje é do Andrew Guizo. Dá para dizer então que uma solução de BPA é onde se reúne todos os BPM da organização? Dá para dizer, Andrew, dá para dizer que é um local onde se reúne todos os processos da organização. É o nosso repositório, é o nosso banco de dados de processos. É onde eu vou guardar todas as informações de processos organizados de ponta a ponta, da cadeia de valor até os diagramas de processos, e vou ainda documentar esses processos dentro da solução. Assim como a gente tem um software de RH, por exemplo, onde eu vou ter informações do funcionário, das férias dele, da folha de pagamento, de quando ele entrou, de documentação funcional, eu tenho no BPA uma solução central para guardar todas as informações pertinentes aos processos da minha empresa. Certo, pessoal. Em nome da iProcess, agradeço a todos que participaram de nosso evento. Esperamos que este webinar tenha atendido às suas expectativas. Aqui estão todos os nossos contatos nas redes sociais, blog e também e-mail para contato. Ao sair do webinar, lembre-se de preencher o formulário de avaliação. Um bom final de tarde a todos. Obrigada.